A gente vai falar de como foi o desenvolvimento da série de sucesso Cobra Kai, na continuação da saga do Karate Kid. A gente vai falar da adaptação dessa IP do Karate Kid e do Cobra Kai para o videogame. A gente vai ver as sessões de aprendizagem e as sessões de dublagem com atores de Hollywood. Eles vão falar sobre os desafios e soluções que tiveram. Deem as boas-vindas ao pessoal do estúdio. Nós temos o Paulo Luiz Santos, fundador e head da Flux Games, Arthur Protásio, Fableware Narrative Design, e o Paul Campanha, da Game Mill Entertainment. Ele é o diretor de produção. Fiquem à vontade, a tela é de vocês. Maravilha, fantástico. Obrigado por essa apresentação tão maravilhosa. Oi, pessoal da internet. Estou falando aqui direto do dojo do Cobra Kai. Sem misericórdia, eu sou o Arthur Protásio. Aqui nós temos o Paulo, que já foi apresentado. Fala oi para o pessoal, Paulo. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Paulo de São Paulo. Sou da Flux Games e estou aqui com o meu moletom do Cobra Kai. A gente está super animado para a palestra. E com a gente também temos o Paul Campagna, que está falando lá dos Estados Unidos. Dá um oi para a galera, Paul. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. A gente está aqui hoje juntos e agradecemos muito ao Big Festival pela oportunidade. E a gente está aqui porque não é comum ter uma oportunidade tão incrível de ter uma conversa clara e franca entre a publisher, que a gente tem o Paul falando da Game Guild Entertainment, um developer com o Paulo recomendando e representando a Flux, e um designer de narrativa, comigo representando a Fableware. Claro que a gente representa não só equipes muito grandes, mas a gente representa um trabalho em conjunto para o jogo do Cobra Kai, com a adaptação de uma IP que hoje em dia é conhecida pelo sucesso na Netflix, mas que antes disso nem no Netflix estava. A gente vai ter um bate-papo super legal discutindo tudo o que foi necessário para construir esse jogo. No entanto, antes de chegar nessa parte, caso vocês não tenham visto como é o Karate Kid The Saga Continues, Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continues, eu vou mostrar um clipe rapidinho e depois vocês podem assistir no YouTube também. Strike first. You're gonna pay for this! Strike hard. We're done. Who's next? No mercy. It's over. This ends here. Cobra Kai, the Karate Kid saga continues. Maravilha! Para quem não sabe, esse jogo foi lançado ano passado, em outubro de 2020, para consoles e PC. Para quem tiver interesse, fique à vontade para ver o jogo. Mas agora, antes de vocês começarem a jogar, a gente quer primeiro falar sobre como esse jogo ganhou vida. O Paul é o melhor cara para falar disso. Porque naquela época, quando o projeto ainda estava engatinhando, nem no Netflix ele estava, né, Paul? Pois é, a ideia do jogo começou porque a gente sempre está procurando novas licenças, novas oportunidades e novas ideias para jogos. Um dos gerentes de desenvolvimento de negócios assistiu a série, adorou e pediu para a gente dar uma olhada e dar a nossa opinião. A gente foi, fez isso, se apaixonou pela série, adorou a ideia e foi atrás para conseguir os direitos para construir um jogo com base na série. E, sinceramente, naquela época, a série estava no YouTube Red, quando a gente conseguiu os direitos para esse jogo. E foi só no meio do desenvolvimento que a gente descobriu que ela ia para Netflix. E imagina, esse dia foi uma comemoração para todo mundo no projeto, né? Desde a publisher até as developer. Com certeza, do seu lado como roteirista, também foi um momento de celebração, porque isso mudou nosso projeto de uma forma gigantesca. Pode falar, Paulo. Exato, do nosso lado a gente falou, cara, como assim? Porque tinha um certo boato de que ia para Netflix, a galera estava comentando, e quando a gente soube, a gente falou, o quê? A responsabilidade agora aumentou 4 vezes.
vai ser gigantesco, porque a série é boa. E a gente sabia que ia ter muito sucesso na Netflix, e foi exatamente o que aconteceu. A gente ficou muito animado esse dia, foi bem legal. Pois é, a gente estava falando disso logo antes de começar a sessão. A gente estava falando sobre como cada um de nós começou a aprender sobre a série, ou mesmo sobre quando a gente teve a oportunidade de assistir aos episódios. No meu caso, o Paulo entrou em contato e falou: Cara, tem um projeto incrível aqui, a gente tem que trabalhar nele. E eu falei: Tá, me conta, como é que ele é? E aí, quando eu parei e comecei a me envolver com essa IP, era um momento em que eu estava dentro do avião indo de Montreal para Lisboa, em Portugal. E como a série estava na Netflix, eu baixei todos os episódios lá pelo aplicativo do YouTube Red, porque não estava no Netflix. E eu assisti tudo de uma vez no avião. Foi fantástico, eu achei incrível e é o tipo de série em que a gente tem a oportunidade de mergulhar na história e de se envolver com os personagens e de ver todo mundo ali e de realmente ter uma imersão. Eu me lembro de você mandar mensagem ainda no aeroporto falando: Cara, acabei de assistir, é muito bom, vamos fazer. Eu me lembro de que quando eu assisti, eu estava ali no final da segunda temporada e era 6 da manhã. Eu não consegui parar, eu tive que maratonar. Fantástico, hein? Muito bom. Agora eu tenho que perguntar, não tem jeito. A essa altura, todo mundo já sabe a relevância dessa IP e como é legal ter trabalhado no jogo dessa IP. No entanto, isso só aconteceu porque, muito embora vocês tenham começado com toda a parte de licenciamento e publishing com o Paul, ele entrou em contato com o Paulo para Flux desenvolver o jogo. Como que foi essa parceria? Como que vocês criaram essa conexão? Em geral, quando a gente decide que vai fazer um jogo, a gente começa o processo de licenciamento, consegue a licença e manda um pedido de propostas para o mercado. A gente fala com vários desenvolvedores e fala: olha, manda suas ideias de jogo, manda uma proposta aí. Para ser muito sincero, a gente recebeu dezenas de propostas, mas a proposta do Paulo era especial. Não só era a melhor proposta, com uma apresentação maravilhosa, melhor que eu já vi, mas dava para ver a paixão do Paulo e da equipe na ideia que eles estavam apresentando. Eles estavam até usando toda a história do legado do Karate Kid e de como eles iam se aproveitar disso. Eles se destacaram muito em comparação aos outros documentos, para ser muito sincero. Ah, obrigada, Paul. A gente fica muito feliz com esse feedback, mas a questão é que foi divertido demais criar isso e colocar todas as nossas ideias em um documento para o projeto. Rolou, sabe? Claro que deu trabalho, não foi fácil, mas foi gostoso com essa IP tão interessante. Foi legal, sabe? A gente gostou de ter a oportunidade de trabalhar com isso. A gente assistiu aos filmes, depois assistiu a série Manatorando, foi muito legal. E uma das coisas que a gente queria muito embutir nesse projeto é a questão da nostalgia. Porque a série é toda nostálgica, né? Tem o Johnny, tem o Daniel, tem várias menções aos filmes clássicos, e a gente queria colocar isso no jogo, sem dúvida. Foi muito interessante tentar registrar essa sensação de nostalgia dentro da gameplay. Uma coisa que a gente fez para criar uma gameplay nostálgica foi trabalhar justamente com jogos que fazem as pessoas sentirem essa nostalgia na veia. O jogo é um beat 'em up, né? Um jogo de porradaria. Só isso por si só já é nostálgico. Mas além disso, a gente colocou alguns movimentos e algumas coisas bem clássicos dos anos 90. Por exemplo, assim como no Turtles in Time, você consegue ver os personagens na tela de uma certa forma. Você pode subir em outros personagens e tacar a cabeça deles no chão, igual o Combat Tribes, mais antigo também. E tudo isso traz uma nostalgia. A gente vai jogando e sente a nostalgia de quando a gente vê a série. Foram pequenos toques que a gente colocou, sabe? A gente queria garantir que tivesse uma ambientação que representasse muito bem o significado de Cobra Kai. Sim, o que é muito legal também é que a marca Cobra Kai está super conectada a essa nostalgia que você estava descrevendo. Por exemplo, tem aquele torneio de karatê que aconteceu em 94 e é lá que o filme acontece. E daí a série acontece 34 anos depois.
Os personagens, com o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, estão mais velhos, mas eles ainda são muito influenciados por aquelas décadas. Quando a gente fala de jogos como Turtles in Time, eu fico pensando, tá, e se o Johnny jogasse videogame? Porque a gente sabe que ele não é muito afeito à tecnologia. Mas se ele jogasse, o que que ele jogaria? Será que seria o Turtles in Time, das Tartarugas Ninja? Eu acho que é uma nostalgia que se encaixa ali e que tem a ver com todas as camadas da história que a gente está contando dessa experiência. Até a trilha sonora. Ela foi criada por Liu e Zack, compositores do jogo, não é? E compositores da série. Exato. O Leo e o Zack são incríveis. Eles fizeram toda a trilha sonora da série. A gente chegou num acordo e eles fizeram toda a nossa trilha sonora também. Toda a música dentro desse jogo foram criadas por eles. E isso é muito legal, né? Isso deixa a experiência muito superior. A gente ficou felicíssimo com o trabalho que esses caras fizeram. Pois é, muito fácil trabalhar com eles, extremamente profissionais, extremamente talentosos. Quando a música chegava e a gente tinha aquilo nas fases, nossa, era uma combinação perfeita da música com a ambientação, né? Fazia sentido. Sim, e não só isso, né? Mas eles mudavam, por exemplo, algumas coisas de acordo com o dojo no qual a gente estava. Então faz diferença o dojo que a gente está usando conforme a gente vai jogando. Exatamente, muito legal isso. Quem quiser dar uma olhada nisso, inclusive tem uma lista na Spotify. A trilha sonora está toda lá disponível. Se vocês gostam desse tipo de rock com bastante guitarra, hard rock, tá lá a trilha e eu recomendo muito. Então, mesmo se você for o Miyagi, você ainda vai gostar da trilha sonora do Cobra Kai? É isso mesmo? Ainda dá para ouvir no Spotify, né? E a gente falou sobre não sair da ambientação correta, principalmente quando a gente pensa em licenciamento, porque a gente tem que respeitar a marca e o legado, e não só respeitá-las, mas expandi-las também para que elas façam parte da experiência. E não dá para falar do Cobra Kai, do Miyagi, do Daniel LaRusso e do Johnny sem falar da rivalidade deles. Essa foi uma das bases e dos aspectos mais importantes da experiência da gameplay, não foi? Exato. Quando a gente estava no começo do projeto, um dos nomes que a gente usava era A Rivalidade Nunca Acaba, porque é meio que isso a história deles. A gente usou isso e tentou traduzir essa rivalidade no gameplay. Então, se você é o Cobra Kai, você ataca mais rápido, ataca bem pesado. É uma questão de dano. Se você joga como Miyagi-Do, você tem mais vida, você reage mais, você desacelera o inimigo com o gelo. E tudo isso é importante, tem que prestar atenção nos detalhes. Essas coisas não são à toa. Na segunda temporada, terceiro episódio, tem um episódio em que acontece justamente o fogo contra o gelo, é o nome do episódio. A gente também trouxe isso para a narrativa. É aí que você entra, né, Arthur? Conta pra gente como que foi construir essa narrativa. Como que foi ver essa história contada a partir de dois pontos de vista diferentes com o efeito da rivalidade. Olha, foi uma excelente oportunidade. Me lembrava de uns jogos das antigas, assim, sabe? Então você conseguia ver uma história de perspectivas diferentes. E tem uma fala na terceira temporada, e eu não vou dar spoiler aqui, né, do contexto, mas do Cobra Kai, e o personagem fala que tem 3 pontos de vista para uma história: a sua, a do outro e a verdade. E foi exatamente isso que a gente fez, isso mesmo antes da terceira temporada. A gente tem a história da perspectiva do Cobra Kai, que, bom, teve aquele incidente que parecia ser uma armadilha, e aí o Johnny, né, foi enganado se você está jogando ali como Cobra Kai. E todos os jogadores ali do Cobra Kai estão juntos. E aí do Miyagi-Do, isso acontece a mesma coisa. Só que se você está com o Miyagi-Do, você chega no final do Miyagi-Do. Então você chegou no final da história, mas daquela perspectiva. E era muito legal esse fato de combinar tudo isso, de uma perspectiva de gameplay, de narrativa. Então você tem essa experiência com um arco maior. Então você está vendo a perspectiva de um dojo ou
de outro. E aí você depois vai chegar no final verdadeiro, né? Sem ser da perspectiva de um ou de outro, mas da verdade. E desse resultado que a gente alcançou, a gente vê que o final verdadeiro é uma consequência da narração da história. Não é assim, ah, você jogou o jogo e agora você vai ter que, né, achar colecionáveis infinitos só para ver um pedacinho adicional da história. Isso já é parte da história, isso já é parte da experiência. Isso realmente amarra tudo. E quando a gente fala dessas histórias, dessas experiências, não dá para falar do jogo sem falar da dublagem. E a gente se divertiu muito trabalhando com os dubladores. A gente tinha o Rock e o Dimitri, também da série. E como é que foi essa experiência para vocês, né? Para mim foi muito legal. A gente trabalhou com o Ralph, né, com o Aylan. Eu tentei ser profissional ali, né? Eu nasci nos anos 80, né? Então eu cresci com o Karate Kid. Eu tinha até os bonequinhos, né, quando era pequeno, né? E aí trabalhar com eles, puxa, foi muito legal. Uma coisa única, assim, uma experiência única na vida. Me sinto muito grato de ter tido essa oportunidade, foi realmente uma bênção. Me sinto abençoado. Olha, eu só posso ecoar essa resposta aí, né? Concordo. Mesmo o pessoal que nem o Jacob, né, que é um pouquinho mais novo. Eu lembro quando começou a sessão e ele entrou, e antes dele falar oi, ele foi pro microfone e falou: Cobra Kai na casa! Foi muito da hora, cara. Eu falei: nossa, vai ser muito louco isso aqui. E foi realmente muito legal fazer a gravação com esse pessoal super talentoso. Foi realmente uma experiência única. Foi muito legal. Isso me lembra uma outra coisa legal. Mesmo o pessoal mais jovem era super profissional, sabia bem as falas, estava ali com a atitude, né, a pegada certa. Às vezes é difícil você conseguir que o ator consiga falar com aquela sensação que você quer e você tem que ir trabalhando, mas os dubladores ali, os atores fizeram um trabalho excelente. E quando a gente estava com o William Zabka, né, ele falava, era muito legal. O que eu gosto da marca é que cada personagem é bem diferente. Então a gente tinha o Rock, por exemplo. O Rock chegou, né, o Rock tá na casa. Aí você consegue ver o estilo aí de cada personagem. Você eh, tem, né, com a dublagem esse elemento e é muito legal de ver. Uma coisa é você ver a fala ali escrita no papel, né? Ou você ter o visual do personagem, mas a hora que entra a voz, né, com a dublagem, tem uma nova camada de vida que você dá ao personagem. Isso na gameplay também, né? Pensa um Hadouken sem falar Hadouken. Muda tudo. Então, todos os golpes especiais têm o seu nome e é muito legal. A dublagem realmente agrega muito, né? Quando você coloca essa camada da dublagem no jogo, nossa, sobe vários níveis o jogo. Deixa muito mais autêntico, né? E falando de autêntico, bom, tem vários easter eggs, né? Tem várias referências no jogo. Uma das que eu mais gosto, que eu sinto muito orgulho, e eu gostei muito de trabalhar com isso em termos de roteiro, né, fazendo referências ao Karate Kid, fazendo referência às temporadas diferentes do Cobra Kai também. Tem coisa que eu nem posso falar muito assim, né, porque pode chegar ali num spoiler, mas no filme da Karate Kid, tinha um momento, né, que o Chris fala: ninguém vai encostar na primadona até chegar no torneio, porque estava com medo do Daniel Russo, né. E a gente trouxe isso e é muito legal ver isso acontecer. E Paulo, para você, qual foi a reação mais legal, né, que você viu dos fãs, né, que estava ali relacionada com um easter egg ou com uma curiosidade? Vou falar de 2, uma que é real e uma que era só boato ali. Primeiro eu vou começar com o boato. Quando saiu o trailer, e o pessoal estava assistindo, né, quadro a quadro, o
pessoal reparou que tinha um um inimigo ali que era um guarda, né, um segurança que chamava Dias. Aí a pessoa: "Será que é o pai do Miguel?", né, porque o Miguel é Miguel Dias. E aí o pessoal falou: "Nossa, nem pensei nisso", e não foi de propósito. E foi legal ver o pessoal reagindo na internet, né, porque você tem ah, esse grupo de fãs gigantesco e o pessoal vibra vendo essas coisas, então é muito legal. Mas ele era de fato só o segurança que tinha o mesmo sobrenome, né. E um que eu gostei muito, e aí é de verdade, é que, assim, a gente tem que lembrar que detalhe é tudo, né, quando você trabalha com um IP. E aí você tem o Tom Cole, né, o rival ali né, o adversário do Daniel. E aí você tem o slogan do Daniel, né, que é presente ali, então a gente ficou feliz de ter o ele fala, né, que é meter o pé na competição, então se você conseguir dar um chute no Tom Cole, você conseguiu meter o pé na concorrência, então você ganhou do concorrente. Mesmo com, né, esses achievements, a gente tentou respeitar a a marca, colocar os easter eggs, trazer coisa do universo do Cobra Kai, e a gente fez tudo o que dava para fazer mesmo. Tem uma pergunta que chegou aqui, pessoal, e já tinha outra pergunta, na verdade, que era sobre dublagem. E a pergunta é: como foi o contato com os dubladores, com os atores? A gente comentou já sobre isso, que foi espetacular. E qual foi o maior desafio, né, trabalhando com esse IP? A gente falou, né, alguns aspectos aqui, mas vocês conseguem lembrar, assim, fácil, algum desafio, alguma dificuldade? Olha, eu não diria que foi um desafio, uma dificuldade, mas, Arthur, você sabe que teve muita coisa da narrativa, né, a narrativa era muito presente ali no jogo, então tinha muita fala, né, então a gente teve umas idas e vindas para acertar direitinho o roteiro. Mas essas idas e vindas aí, de fato, deixaram a qualidade muito mais alta. Eu nem diria que foi um desafio. É que nem se você olhar, né, a produção de um filme, né, a produção de um roteiro, você nunca acerta direto no primeiro rascunho, né. E nesse caso, eu até lembro, né, nessas idas e vindas aí com os roteiristas e com os produtores, eu lembro, né, com o pessoal da série, eu lembro quando a gente estava fazendo as referências para os eventos que aconteceram na série. Tem um que é bem específico, bem claro, que é o cuecão que ele dá. E aí, a gente estava falando disso, né, sobre esse cuecão. E aí um dos comentários era: "Ah, mas a personagem os personagens ali falam que é um cuecão dado pela frente". Então, chegou nesse nível de detalhe, não era só um cuecão, era um cuecão que foi dado pela frente, não por trás. Então, a gente queria realmente garantir que ia estar certinho e de acordo com o que os fãs queriam. A gente tem pouco tempo, mas só para falar rapidinho aqui, trabalhar com transmídia, né, com um IP, né, um IP que está na TV, eu acho que o desafio, né, na perspectiva de desenvolvimento do jogo, é que tudo tem que estar bom, interessante e uma não pode estragar a outra. E esse é um equilíbrio difícil de encontrar. Como é que você traz interesse para o jogo, enquanto tem alguma outra coisa diferente acontecendo na série? E se você está desenvolvendo o seu próprio IP, você não tem esse tipo de dificuldade. Mas quando você está trabalhando com licenças, aí sim. Mas ao mesmo tempo é super legal, né? Porque você trabalha com um pessoal mega talentoso e o seu trabalho fica ainda melhor. Então isso era algo que eu queria comentar aqui. E ver a reação do público, né? Tem um exemplo que eu lembro, é que a gente estava, né, chegando próximo do lançamento, já estava lá lançando de fato, e a gente fez um AMA, né, um Ask Me Anything no Reddit, e foi muito legal ver o envolvimento do público. Então é legal você ver como o pessoal leva a sério o personagem. E tudo está conectado, né? A gente comentou que estava trabalhando no roteiro e a gente adicionou um personagem
da terceira temporada, e a terceira temporada nem tinha saído. Então a gente conseguiu, né, colocar ali sorrateiramente mais umas surpresinhas. Acabou o nosso tempo, né? Então só para concluir, Paulo e Paul, como é que o pessoal pode saber mais do trabalho de vocês e né, entrar em contato? Foi super legal, vocês podem acessar flux.games, esse é o nosso site, ou né, procurar Flux Games na internet, e vocês vão achar a gente. Entre em contato com a gente tem várias vagas abertas, então para os desenvolvedores que estão assistindo, entre em contato, por favor. Obrigado pelo tempo e oportunidade. Paul, agora você. Vocês podem me achar no LinkedIn se vocês quiserem, a gente podem se conectar ou mandar um e-mail para o Contact Us, né, no nosso site, e eu dou um retorno para vocês. Eu gostaria de agradecer todos os fãs, né? Muito obrigado por curtirem a experiência do nosso jogo. Maravilha, pessoal. Do meu lado, se vocês quiserem me encontrar, é só procurar o meu nome, Arthur Protásio. Eu estou no Twitter, estou no Instagram. E se vocês quiserem aprender um pouquinho ou saber um pouquinho mais sobre a Fableware, pode entrar no nosso site também. Obrigado, Paul. Obrigado, Paulo. Foi excelente. Muito obrigado. Bata primeiro, bata com força e sem piedade. Thanks ever so much. Muito legal. Obrigado, obrigado, Hope to see you Paulo, again. This was Paul amazing. e Thank you Arthur. ever so much. Foi excelente esse painel. Sit back and Muito enjoy. obrigado, pessoal, por estarem conosco. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.